filho? Tem passado provações, filha, emprego, doença, não sei mais o que? Pois tenha certeza de que Deus vingará. Não precisa você se cuidar de vingar. Não fique você alimentando ódio, alimentando rancor. Entregue para quem? Para Deus, porque Ele é o meu vingador, Ele é o nosso vingador. É Ele que vai cuidar de fazer justiça. Só entregue a Deus a justiça que você está sofrendo. Só entregue a Deus o quê? As provações que você está passando, e desde que Deus seja o Senhor. A nós só cumpre fazer o quê? Louvar a Deus, porque Ele nos vingará. E era por essa vingança que aqueles mártires estavam clamando, meus amados. Até quando, Pai? Até quando que Tu não julgas? E também receberam aqui vestiduras brancas. Amém. Sabe? Parece que eles estavam lá reclamando: Senhor, nós demos um duro danado. Sabe? Nós damos um duro danado. Ser morto na fogueira não é fácil não, Pai. Mas Deus deu a eles o quê? As vestiduras brancas. E o livro de Apocalipse fala que quem não tiver vestiduras brancas, o quê? Não entra no céu. A Bíblia nos ensina que não entra no céu. Na verdade, eles receberam a maior de todas as recompensas. Receberam o quê? O céu. E o que importa depois? A dor, filho. O que importa depois? Se você nem mais vai se lembrar dela. Hein? Se você nem mais vai se lembrar dela. Imagina a situação seguinte: que eu ponha um saco de ouro bem grande de dinheiro aqui na frente. Muito dinheiro. Aí enche esse corredor aqui de brasa ardente. E fala: quer? Vem buscar. Pode vir buscar. Quem chegar aqui na frente é seu. E eu só garanto uma coisa para vocês: aqui tem um ouro bacana. E quando você tomar posse desse ouro, você vai esquecer a dor que você passou. O que vocês acham? Não vale a pena não? Vai ter noite que vale a pena, gente. Vai queimar o seu pé. Depois você vai passar a mão no ouro e não vai lembrar que você sentiu dor. A dor só incomoda quando você lembra dela. Entendeu? Vai ser o quê? Momentânea. Vai doer por algum tempo. Mas depois você vai estar no bom e ainda vai o quê? Não vai se lembrar que você sentiu nada. Se você não lembra que você sentiu nada, é como se nunca tivesse tido. Entendeu? Vai ser como se você nunca tivesse passado pelo corredor de fogo. E é isso que Deus oferece para a gente. Muito mais cidade, ruas, com pedras e tudo. Sabe, uma riqueza infinita. E ainda fala que não haverá o quê? Mas dor, essas coisas ficaram o quê? No passado. E nós vamos rejeitar isso, meus amados. Não podemos rejeitar isso, queridos. Nós não podemos rejeitar isso. Essas vestiduras brancas que simbolizam que a dignidade que nos confere o quê? A justiça de Cristo. Mas, embora tivesse ganho a vitória de Cristo, deviam descansar o quê? Na tumba. Deveriam esperar um pouco de tempo até que Jesus venha e lhes dê o quê? A recompensa. Olha, até quando? Repousei. Até que chegue o momento. E a gente pode fazer uma aplicação para nossas vidas também. Pode ser também que nós estejamos nesse momento, sabe, reclamando: até quando, Deus? E pode ser que, como os mártires, nós também estejamos aí derramando o nosso sangue em prol de Cristo Jesus. E Jesus está falando para você: filhinho, aguenta mais do que um pouco, né? Aí ele fala: descansa na tumba, eu te dou a minha paz. Amém. Fica aí, aguenta mais um pouco. Eu sei que você está na tribulação, eu sei que você está na aflição, eu sei que o seu problema de desemprego é real, eu sei que o seu problema de dor, de enfermidade, de doença, as coisas que você deseja, os sentimentos que você tem são reais, mas eu lhe dou o quê? Uma paz. E essa paz vai te dar o quê? O descanso. Até que eu venha. Por causa da palavra e do testemunho de Deus. Não há dúvida. Há para vocês? Que o motivo dessas mortes foram a palavra e o testemunho. Foram mortos por causa da palavra e do testemunho. Foi pelo mesmo motivo que João estava o quê? Na ilha de Patmos. Isso aqui são textos do Apocalipse. Jesus pediu que o servo fosse de fé, o quê?
até a morte, meus amados. E alguns como o quê? Como Antipas, já foram o quê? Mortos por causa do quê? Do testemunho. E este selo mostra que outros morreram e que as mortes do mar não estavam o quê? Acabaram. Querido, Jesus nos chama para ser fiéis em sua palavra e vivermos uma vida que testemunha. Até que Jesus volte. Talvez eu, talvez você, passaremos por outras inúmeras provas e provações. Aliás, a palavra profética nos revela que antes da volta de Jesus, todos os que estiverem vivos passarão pela maior prova de todas. Mas nós temos que estar o quê? Dispostos, nós temos o quê? Fiéis, nós temos fiéis à palavra de Deus. Nós temos que estar dispostos a ser o quê? Testemunhos de Deus, testemunho da sua justiça, da sua verdade, testemunho do poder transformador que há na palavra do Senhor Jesus. Quer você ser fiel à palavra de Deus? Quer você ser uma testemunha fiel de Deus? Reinaldo, por favor. Reinaldo vai louvar a Deus. E só há uma chance para você. Só há um meio de nós sermos fiéis a Deus, através de Cristo Jesus. E só há um meio. É que esse Jesus venha a ser o primeiro em sua vida. Jesus tem que ser o primeiro em sua vida. Jesus tem que ser o Rei e o único Senhor da sua vida. Não pode ter outro Rei, não pode haver outro Senhor, querido. Essa é a única oportunidade que nós temos. E se você deseja isso essa noite, que Jesus seja o Senhor na sua vida, quando o Reinaldo estiver louvando a Deus, levante-se aqui à frente. Não fique onde você está. Levante-se à frente. Sábado passado teve um apelo na igreja. E eu senti no meu coração o desejo de ir. Eu senti uma dificuldade para ir, meus amados. Interessante, né? Uma dificuldade para ir. E me veio na minha mente aqueles instantes, eu vou, sei lá, uma sensação de vergonha, uma sensação de timidez, uma sensação de não necessidade de ir. Aí me veio uma vez, uma época que eu estava na igreja, eu estava servindo de diácono, e eu lembro que o pastor fez um apelo para vir na frente. E eu estava fazendo não sei o que, prestei atenção no culto, porque eu estava em atividades. Quando ele falou, veio o apelo, quando eu ouvi isso, eu simplesmente fui. Mas fui por ir. Entende? Foi muito fácil aquela vez ir, vem fazer o apelo, eu fui. Fui, de repente, para ajudar o pastor, vai que ninguém vá. Não é? Aí eu lembrei disso e falei, Senhor, hoje eu vou. E aí, juro que minha perna estava pesada. E aquele sentimento de constrangimento estava tomando conta de mim. Mas eu falei, eu vou. Porque eu senti que o Cristiano falou ver de Deus e é assim que eu me sinto. Eu vou. E eu fui em nome de Cristo Jesus. E fez a diferença na minha vida. Entende, meus irmãos? Se fez diferença para mim, faz diferença para nós.